Olá, meus queridos jovens, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem? Lamento não poder estar pessoalmente com vocês para juntos meditarmos na palavra do Senhor, mas graças aos benefícios trazidos pela tecnologia, temos a oportunidade de meditarmos na palavra de Deus. Acreditem, o preparo, a dedicação, a devoção foi a mesma para preparar um conteúdo bíblico para os seus corações, para a meditação, para o crescimento e para a edificação pessoal de cada um de vocês. Nós estamos em uma nova série de estudos, vamos falar mais de nós mesmos. Já temos aprendido muito com os heróis da Bíblia, aplicando as lições importantes para o nosso viver diário. E vamos começar a trabalhar assuntos mais urgentes, mais pessoais. Não que os outros que temos estudados não sejam tão necessários, mas vamos focar um pouco mais na nossa realidade, no contexto em que nós vivemos. E na noite de hoje nós vamos começar a pensar um pouco sobre família. Uma instituição divina que infelizmente tem sido degradada moralmente por inúmeras ideologias. Muitos que, mesmo não se opondo ao modelo tradicional de família, acabam encontrando motivos para se isolar, fugir, se esquivar da família. Tanto de constituir uma família, como de fugir da sua. E quando eu falo fugir da sua, é se alienar, não compartilhar dificuldades, necessidades, não manter um diálogo. É um dos malefícios, não da tecnologia, mas o mau uso da tecnologia que tem resultado na falta de comunicação e diálogo em muitos lares. Então, meu objetivo nesta noite é levá-los a pensar biblicamente sobre família. A família, ela é uma instituição divina e, para tanto, deve ser vista como um abrigo, como um lugar de refúgio, e não você procurar outro lugar porque não suporta mais a sua família. Então, essa é a razão pela qual eu quero meditar com vocês sobre a família enquanto instituição divina e a forma como nós devemos agir nela. Cada família tem as suas dificuldades, cada família tem as suas adversidades, cada família tem as suas intempéries. E hoje eu quero falar sobre esse tema, a família como sendo um abrigo, um porto seguro, onde nós possamos encontrar alento para a nossa alma e satisfação para a nossa vida, de forma geral, de forma pessoal e, por que não, de forma espiritual. Cada família tem os seus problemas, as suas dificuldades, sejam eles financeiros, sejam eles emocionais, sejam eles familiares mesmo, no que diz respeito a relacionamento, a interação. E estes problemas se dão devido às diferenças das pessoas que formam a família. Certamente na sua casa, entre pai, mãe, filho, filha, entre os próprios membros desta família, há diferenças de personalidades, o que não torna um inferior ao outro, o que não torna um mais especial ou mais importante ou desprezível em relação ao outro por causa das suas diferenças. São exatamente essas diferenças que fazem com que esse ambiente familiar não seja monótono, inerte, desprovido de qualquer possibilidade de um relacionamento saudável. Problemas causados por essas diferenças são de fato uma realidade. Também problemas causados por temperamentos. E geralmente nós tentamos controlar os temperamentos dos outros. E nessa tentativa de tentar controlar o temperamento dos outros é uma maneira de demonstrar o quanto nós não conseguimos controlar a nós mesmos. Um dos maiores problemas que geram essas dificuldades é exatamente o fato de nós querermos que as pessoas sejam como nós somos. Quem é professor, quem é pregador, quem ensina, quem aconselha, geralmente induz os outros a fazerem aquilo que dificilmente aquele que fala tem condições de fazer. É por isso que ao longo dos nossos estudos nós temos meditado sobre a necessidade
de dependermos continuamente de Deus, do seu Santo Espírito, que é Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, principalmente nos problemas familiares causados por essas diferenças, que essas diferenças não devem ser vistas como um problema, pois cada ser humano tem a sua personalidade, assim como tem a sua digital. Temperamentos também formam essa personalidade, parte inerente do caráter de uma pessoa. Problemas também causados por emoções. Emoções diversas. Ora nós estamos bem, ora nós estamos muito mal. É comum querermos estar comungando, socializando, mas também tem aqueles momentos em que nós precisamos nos esquivar. Precisamos ter um tempo a sós. O problema é exatamente o exagero da forma como nós lidamos com as emoções. O temperamento que nos leva à euforia ou as emoções que nos levam a um estado depressivo. Não necessariamente estar com depressão, mas momentos depressivos em que nós somos tomados por uma emoção e outras pessoas do ambiente familiar, por falta de sabedoria, por falta de discernimento, prudência e um pouco mais de compreensão, não entende a forma como nós lidamos com as nossas emoções. Todas estas famílias enfrentam problemas vindos de diversas formas, pelas mais diferentes razões. E estes problemas, que são insolucionáveis partindo da nossa perspectiva humana, são problemas que podem ser ponderados, moderados, podem ser melhorados no que diz respeito a essa constância, a essa contínua forma de estar envolvido, inserido nesses problemas. Mas quando esses problemas, essas dificuldades familiares resultam em uma decisão de nos fazer fugir, nos levar ao isolamento familiar, a, por exemplo, entender que a igreja é a solução e eu saio da igreja temendo voltar para casa. Eu não posso preferir a igreja em vez da minha família. Da mesma forma como eu não posso abrir mão do convívio coletivo enquanto comunidade cristã por causa das dificuldades com a minha família. Uma coisa liga a outra, uma coisa é a extensão da outra. Igrejas saudáveis são resultado de famílias saudáveis. Talvez deva ser essa a razão pelas quais a igreja em si enfrenta diferentes dificuldades por causa dessas pessoas, temperamentos e emoções diferentes. E talvez a tentativa de querer se livrar desses problemas, dessas diferenças, desses temperamentos, destas emoções que geralmente nós vemos nos outros e esquecemos de percebê-los em nós, nos leva talvez a desejarmos famílias perfeitas. Ah, como eu queria que a minha família fosse perfeita. Como eu queria que a minha família fosse como a do pastor Jarber. Sempre brincalhão, sempre sorridente. Ah, como eu queria que alguém, que a mulher daqui de casa, a minha filha, fosse como fulana de tal. Tranquila, feliz, sempre sorridente, sempre educada. Ah, como eu queria que os meus filhos fossem assim. Como eu queria que os meus pais fossem assim. Como eu queria que os meus irmãos fossem assim. Geralmente, nós desejamos que as nossas famílias fossem como outras famílias. E nós pensamos sobre a vida de Abel. Abel teve uma família, um pai e uma mãe que mais do que você e mais do que eu conheceram a Deus em um estado perfeito, em um lugar de harmonia, de pureza, de paz, desprovido de pecado. Mas foi exatamente nesse ambiente perfeito que houve um ato de rebelião, de desobediência, trazendo sobre os seus descendentes a maldição da queda. A família mais perfeita, no ambiente mais perfeito, cometeu um grande pecado e trouxe sobre todas as famílias da terra a maldição da queda. E Caim e Abel são uma evidência desse deslize trazido ou cometido por seus pais. Estavam no culto, celebrando, adorando, mas também era uma família marcada por inveja, por orgulho, por indiferença, por assassinato, por omissão, por insensibilidade. Você de fato queria uma família como a de Adão e Eva, como a de Caim e Abel?
Não, pastor, eu queria uma família como a de Noé, que entrou na arca. Entrou na arca não pelos seus próprios méritos. Os filhos de Noé se envolveram com mulheres pagãs, se envolveram com mulheres daquele mundo hostil e Deus os separou não porque eles viviam uma vida santa como a de Noé, mas para que Deus, por meio deles, pudessem preservar a raça e a partir de então começar novamente. Você queria uma família como a de Noé? Pensa nos filhos dele. Não, pastor, eu queria a família como a de Abraão. Uma família como a de Abraão, cujo sobrinho se relacionou, consciente ou não, por causa do álcool, com as suas próprias filhas? Estou falando de Ló. Você queria uma família como a de Abraão, cuja mulher é impaciente e usa todos os meios, até os ilegais, para poder satisfazer o seu ego, o seu desejo de ser mãe? Não, pastor, eu acho que eu queria uma família como a de Jacó, 12 filhos. Pois é, você tem certeza que queria uma família como a de Jacó, aquele que Deus separou para dele constituir a nação de Israel, cujos filhos viviam em constante rebeldia, mentira, omissão dos seus pecados, induzindo os outros irmãos a praticarem o mal? Temos aí um detalhe diferenciado que é na vida de José, que sofreu por causa da má conduta dos seus irmãos. Um filho que possui a própria mulher do pai e assim por diante. Era esta a família que você queria? Que é a mesma família de José, que mentia, que se rebelava, que enganava o pai, que odiava os seus irmãos? Não, pastor, eu acho que eu queria uma família como a de Moisés. A família de Moisés, que tinha como irmãos Arão, que tinha como a irmã Miriam. Ambos se enciumaram e foram induzidos pela comunidade dos hebreus a se oporem à autoridade de Moisés. São famílias que Deus separou para trabalhar através delas, mas que tinham as suas imperfeições. Ou quem sabe você queria ter a família de Davi, tanto antes de se tornar rei como depois. Pense na família de Davi. Porém, mesmo todas estas famílias bíblicas, abençoadas por Deus, tinham as suas dificuldades, tinham seus defeitos, tinham seus problemas. Por que então você, meu querido jovem, espera que a sua família seja perfeita? Sendo que a família mais perfeita, em um estado perfeito, cometeu um grave pecado que trouxe sobre nós maldição. Por que a minha família seria perfeita? Porque eu seria o modelo de esposo. Porque a minha esposa seria o modelo de mãe. Porque o meu filho seria o modelo de filho. Só porque é filho de pastor, eu sou pastor, ela é esposa de pastor. E a nossa humanidade, a nossa personalidade, e a nossa natureza, e a nossa individualidade. Antes de ser pastor, antes de ser marido, antes de ser pai, eu sou o Jarber. Eu tenho a minha natureza, eu tenho a minha personalidade e eu preciso do Espírito Santo de Deus para me ajudar a lidar comigo mesmo. Da mesma forma você. Para de querer que as outras pessoas sejam como você é, porque elas também olham para você e veem os teus defeitos. A nossa família não é perfeita, mas não fuja dela, não se isole dela, porque mesmo com as suas imperfeições, toda família tem origem em Deus. Porque você acha que o diabo usa todas as artimanhas possíveis para destruir a família, para manchar a família, mudar o padrão estabelecido por Deus para a família, homem, mulher e a sua descendência, a sua prole. Detalhe, as pessoas que caminham para um relacionamento contrário ao que Deus estabeleceu também são amadas por Deus, também precisam do amor de Deus, precisam ser perdoadas, transformadas. Elas não conseguem por si só se libertarem dos desejos carnais. Assim como você, assim como eu, temos as nossas dificuldades. Ame a sua família, porque apesar dos problemas, das diferenças, ela tem origem em Deus. Ame a sua família. A família é tão importante que uma forma pedagógica para nós entendermos Deus é que Ele se apresenta como um pai e Jesus como um filho.
Deus Pai e Deus Filho, dando-nos a entender essa ideia de relacionamento familiar, relacionamento mútuo. Um compartilha da mesma essência do outro. Um é pai e outro é filho, mas ambos têm o mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma essência, a mesma majestade, a mesma eternidade. Ambos são detentores de todo o poder, de toda a autoridade. Ambos são criadores do céu, da terra e sustentam todas as coisas pela força do seu poder. Eu e a minha família temos as nossas adversidades, mas nós nos tornamos um. Marido e mulher tornam os dois uma só carne, e os seus filhos, a sua descendência, estão no mesmo barco, por assim dizer. Ame a sua família, porque a família é a base de tudo. Eu só estou aqui pregando para você porque eu tive um pai que se relacionou com a minha mãe e deu origem à minha pessoa. Você só está me ouvindo porque você tem um pai, você tem uma mãe, que hoje, agora, pode não ser o modelo de pai perfeito, pode não ser a mãe que você queria. Talvez você até sofra a ausência de um pai, a ausência de uma mãe. Eu não sei qual a tua situação familiar, mas você está aí, me ouvindo e me vendo, porque você tem uma família. Pode ser a mais imperfeita, mas você tem uma família. E esta família, por mais complicada que seja, ela é a base da tua existência. Você está aí porque Deus te deu uma família. E se a tua família, por mais desobediente e rebelde que seja contra Deus, ela é a base da tua existência. Você não teria vindo ao mundo se não fosse por causa da sua família. Eu quero encerrar esta reflexão e usar o Salmo 127 para te falar sobre a família segundo Deus. O que é uma família? Salmo 127 vai dizer que o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A família, ela é considerada como uma casa, não uma casa de qualquer forma, mas uma casa bem edificada. E esta casa bem edificada precisa de um perito, de alguém que entende. E o próprio texto vai dizer que Deus é o construtor. Não estamos falando aqui de estrutura física. A estrutura física é apenas uma metáfora para exemplificar a estrutura de uma família. Por mais que eu escolha minha namorada me escolha, por mais que decidamos noivar, casar, constituir família, Deus precisa estar lá. Deus precisa conduzir a edificação. Ele é o engenheiro, ele é o arquiteto, ele é o projetista. Todas as coisas devem estar de conformidade com a sua vontade. Uma família, ela deve ser uma casa bem edificada. E toda casa, por mais edificada que ela esteja, ela precisa de reparos. Ela precisa de manutenção. Assim como a sua família precisa ser bem ajustada e tem alguns detalhes que precisam ser mantidos. Salmo 127 apresenta a família como uma cidade fortificada. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A cidade pode ter muros, pode ter vigilantes, mas é o Senhor que é o guarda, é o Senhor que é o protetor, é o Senhor que cuida. Tua casa, tua família pode ter as provisões ou pode não ter. E apesar das dificuldades, você que me ouve, você que me vê, está vivo. E está vivo porque Deus é o teu protetor. Porque Deus é o guardião, Ele é o guarda que nos guarda, é o guia que nos guia. Salmo 127 apresenta a família como herança do Senhor. Deus é o doador da família. Esta família que você tem, com as suas virtudes e os seus defeitos, foi Deus quem te deu. É aí que você dorme, é aí que você passa um bom tempo. Não despreze a tua casa, não despreze a tua família, não fuja dela, não abra mão daqueles que são a base da sua existência. Ainda, Salmo 127 apresenta a família como flechas, mas não flechas a esmo. Não flechas lançadas ao vento, mas como flechas na mão do guerreiro, na mão de alguém que sabe lutar, que sabe guerrear, que sabe a hora certa, a distância certa para poder lançá-la. E aqui, o guerreiro é você. Quem luta é você. Talvez você sofra as dores por causa disso. Tudo nas minhas costas, você é guerreiro. Tudo você é guerreiro.
Ah, se não fosse eu, você é guerreiro, mas não se esqueça que você só consegue lutar porque tem um Deus que cuida de você, tem um Deus que protege você, tem um Deus que sustenta você. Você não pode conseguir sozinho. A tua família é dádiva de Deus. Portanto, não desista dela. Não queira casar só para sair da casa do seu pai e da sua mãe. Quando você casar, você vai descobrir os defeitos da esposa. Você vai descobrir os defeitos do marido. Quando você casar, ter filhos, talvez você tenha a mesma experiência que hoje eu tenho. Eu olho para o meu filho e vejo nele o Jarber, o meu temperamento, a raiva. Ah, meu Deus, quando eu olho o meu filho com algumas atitudes embrutecidas, honestamente, eu fico envergonhado. E hoje, quando eu olho, eu lembro das reclamações dos meus pais. Porque eu me vejo no meu filho. Eu saí da casa dos meus pais com a bênção deles e com a bênção de Deus. Hoje eu tenho a minha família. A minha mulher tem os seus defeitos e as suas virtudes, bem como os meus defeitos e as minhas virtudes. E o meu filho, as suas virtudes e os seus defeitos. Mas nós não podemos abrir mão, não podemos desistir da nossa família. Lute por ela. Por mais ruim que seja, é o seu pai. Por mais complicada que seja, é a sua mãe. E aqui eu faço uso de um jargão das mães. Foi ela quem te carregou 7 ou 9 meses. Foi ela que te amamentou. Por mais que não tenha sido pai presente, por mais que tenha sido ausente, foi ele quem fez de tudo para sustentar você. Se o seu pai ou a sua mãe não se encaixa nesse perfil, você nasceu porque teve um pai e teve uma mãe. Lute por sua família. Não se isole. Você não é melhor do que eles. Se você é diferente, eles são diferentes de você, obviamente. Se você é uma pessoa melhor, você é porque Deus te fez uma pessoa melhor. Então, no nome de Jesus, reflete a luz de Cristo na tua casa. Reflita a luz de Cristo no teu lar, na tua casa, no meio da tua família. Não seja bênção só na igreja. Não seja bem visto só na rua, só na vizinhança. Seja bem visto, respeitado até mesmo dentro de casa. Lute, não desista, não se isole. A família é a base do amor, é aconchego e é porto seguro. Aí deve ser um lugar de alento e descanso para a sua alma. Busque em Deus orientação e sabedoria para fazer do teu lar, da tua casa, da tua família um abrigo e não um lugar para desespero. Não um ringue de lutas, de competições, mas um lugar de tranquilidade, de harmonia, de amor, de temperamento moderado pelo Espírito Santo e a graça de Deus sobre a sua vida. A tua família é bênção. Posso orar por você? Deus santo, Deus justo, te damos graças por tua palavra. Te agradeço, Senhor, porque apesar das nossas imperfeições, o Senhor tem nos dado um lar, uma casa. E apesar das adversidades enfrentadas entre 4 paredes, das diferenças resultantes dos temperamentos, das emoções, te damos graças porque temos resistido. Te damos graças, Senhor, porque apesar das nossas imperfeições, o Senhor tem nos sustentado. Eu oro, Senhor, pela vida desta família, desta casa, dos que me assistem, dos que me ouvem. Pai, que a tua mão continue sustentando este lar. Abençoa este marido, esta esposa. Abençoa esse filho, Senhor, e esta filha. Te agradecemos pelos que são razão de alegria, mas também intercedemos por aqueles que são motivos de preocupação. Pai Santo, eles pertencem ao Senhor, eles são obras das tuas mãos. Talvez o pai não os criou para este fim, talvez os filhos desejam que os pais fossem outras pessoas, mas, meu Deus, nós oramos para que o inimigo não se aproveite desta situação complicada e trazer confusão e o desejo de abandonar a família, virar as costas para o seu sangue, no nome de Jesus, meu Pai. Até mesmo teu Filho Jesus Cristo na terra sofreu dificuldades com seus próprios irmãos que não creram nele. Jesus, o Senhor nos entende,
o Senhor experimentou tudo que nós experimentamos. Nos ajuda, nos fortalece, que eu seja bênção para a minha família, assim como a minha família é bênção para mim. Que esta pessoa que me ouve agora, que ouviu a tua palavra e ora comigo, tenha discernimento, prudência e direção do teu Santo Espírito para ter em seu lar um altar, um ambiente de culto, um momento de tributar honra e glória ao teu santo nome. Eu te agradeço pela vida dos jovens que o Senhor tem preservado, mesmo não tendo uma figura paterna, uma figura materna de exemplo, Senhor. Mas o Senhor, por tua misericórdia, o sustentou. Continua fazendo isto, Senhor, para que sejamos bênçãos na tua casa e na sociedade, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Nós nos encontramos na próxima semana e vamos falar sobre o valor da amizade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o próximo encontro, se Deus nos permitir.